Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que se entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, mostrados a ti. De graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior. Acaso não podemos esperar na nova aliança? Com base na obra do Espírito, uma glória muito maior. Prostrados a ti. De graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Mostrados a ti, rendemos. Ações de
maior milagre do que Jesus Cristo. Boa noite a todos, que a paz seja convosco. É um prazer me dirigir a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs da nossa querida Segunda IEQ Indaiatuba, através aqui deste culto online. Nesta noite em especial, iremos celebrar a Ceia do Senhor. Vocês podem observar que eu tenho aqui diante de mim estes dois elementos, o pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós fazemos isso em memória do Senhor, em obediência a isto que é uma ordenança por parte do nosso Salvador. Amém, queridos? Mas iremos celebrar a ceia ao final deste culto online. Primeiro, quero ministrar a palavra de Deus ao coração de cada um de vocês e espero e assim creio que Deus, como já falou ao meu coração, também irá falar e tratar com a sua vida. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, meus amados, para transformar, para libertar. Eu tenho enfatizado isso aqui nas pregações, a sempre nos voltarmos à Sagrada Escritura, pois a palavra de Deus, como acabei de dizer, é de fato poderosa. Amém? Mas antes quero convidar a todos vocês que inclinem a sua fronte neste momento para juntos dirigirmos uma oração ao nosso Senhor. Amém? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus justo, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus sobre as nossas vidas, porque o Senhor é aquele que, como livrou a Davi, Senhor, das mãos dos seus inimigos, também tem livrado a cada um de nós de situações e circunstâncias tão difíceis pelas quais muitas vezes passamos em nossa vida. Ó Senhor poderoso, que o Senhor se sirva da minha vida neste momento, que o Senhor possa me usar como um instrumento em Tuas mãos. Não quero ser nada além disso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar através da minha boca, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada homem, de cada mulher que me ouve, que me assiste agora, Senhor. Toca nestes corações, ó Senhor poderoso, vivifica cada um deles, renova a fé daqueles que estão, ó Senhor, prostrados muitas vezes diante de um problema, renova a fé para que creiam no nome de Jesus, para que creiam no poder da Tua palavra e que o Senhor é de fato um Deus que livra, um Deus que abençoa, um Deus que provê diante das nossas necessidades tudo aquilo que precisamos. Por isso, Senhor, eu louvo e bendigo o Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Muito bem, nós vamos meditar no Salmo 34. Este salmo, meus queridos, ele tem 22 versículos. Nesta noite, como temos a celebração da ceia, eu vou ministrar 4 versículos apenas, ok? E nos outros 3 domingos do mês de junho, eu quero aqui dividir então os versículos restantes em 3 partes, que vai dar cada parte de 6 versículos, ok? Estaremos juntos aqui meditando neste salmo e aprendendo lições preciosas para colocar em prática na nossa vida diária, ok? Este é um salmo de Davi. Davi, nesta ocasião aqui, ele tinha fugido de Saul, que estava perseguindo ele, estava enciumado, porque o povo de Israel tinha, de certa forma, exaltado a Davi através de um cântico, de uma musiquinha,
que dizia que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo levou Saul a ficar enciumado. Não era só esta situação. E então Saul vai impor aqui uma perseguição contra Davi, e Davi entende que para escapar desta perseguição ele deveria fugir, e ele entendeu que iria estar seguro em um território inimigo. E é isto que ele faz. Ele vai para uma região dos seus adversários. Neste local, então, ele é encontrado, é levado diante do rei, sabendo que ele corria risco de morte ali. Então, na ocasião que ele está diante deste rei, ele se finge de lunático, ele se finge de louco, ele chega até a babar ali, espumar pela boca, e funcionou esta estratégia de Davi. O rei entende ali que ele está louco, né? Funcionou a ideia de Davi ali, e o rei então expulsa ele da sua presença e ele pode então fugir. A partir daí então Davi, ele escreve esse salmo, onde aqui ele vai mostrar a grandeza deste Deus nesse salmo, a bondade deste Deus, e que este Deus a quem ele serve é um Deus que livra e é um Deus que supre as necessidades. Amém, queridos? Este é o contexto aqui do Salmo 34. E é muito interessante porque nós percebemos aqui no Salmo 34 também, que ainda que Davi teve esta ideia de se fingir de louco para não ser morto por aquele rei que era o seu inimigo, ele não atribui o livramento à boa ideia que ele teve, mas ele atribui este livramento ao seu Senhor, ao Deus que de fato livra. E é isto que nós devemos fazer também. Já neste início podemos aprender, nesta pequena introdução aqui, podemos aprender esta lição tão preciosa, que nunca devemos confiar na nossa destreza, irmãos, e nunca devemos atribuir às nossas habilidades mesmo o resultado do socorro, não é o resultado do livramento. Pelo contrário, atribuir à mão poderosa de Deus, que sempre está sobre a vida dos seus. Por isso eu dei o tema a este salmo assim: os cuidados de Deus para com os seus. Davi era alguém que pertencia a Deus. Davi era alguém que confiava de fato em Deus. E por isso os cuidados de Deus estiveram sobre a vida de Davi, como também está sobre a vida de todos aqueles que depositarem a sua confiança neste Senhor. Amém, meus amados? Vamos então à leitura destes 4 primeiros versos aqui do Salmo de número 34. Diz assim, no verso de número 1, meus queridos: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Muito bem, nós já oramos e agora vamos então compreender melhor o que é que Davi tinha em mente quando, com toda a alegria do seu coração, escreveu este salmo. Este que é também um salmo de ações de graças ao Deus Todo-Poderoso por aquilo que Deus tinha feito, por aquele grande livramento que Deus deu a ele. Como eu disse há pouco a vocês, Davi não atribuiu a boa ideia que ele teve de se fingir de louco diante de um rei inimigo o livramento que ele teve. Não, ele atribui a boa mão de Deus que estava sobre a vida dele. Amém, queridos? E por causa deste livramento, ele começa este salmo externando através de palavras louvor a Deus. Ele vai bendizer ao Senhor. Olha só, louvarei ao Senhor, ou seja, bendirei ao Senhor. Tanto é que tem algumas traduções
que está registrado assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A ideia aqui, meus amados, é que independente das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo agora, devemos sempre ter na nossa boca palavras que exalte ao Senhor. Se o momento que você está passando é um momento difícil, quando as pessoas perguntarem para você como você está, nós devemos sempre dizer, pode até dizer a verdade, não é? Lógico, você pode até contar a situação se quiser, é claro, não há necessidade disso. Você pode, mesmo estando atravessando um momento difícil, quando a pessoa perguntar, você não precisa dizer, estou passando por isso, aquilo outro. Você pode simplesmente dizer, graças a Deus, está tudo bem. Ou, dependendo da situação, se você quiser contar, você vai contar a situação, olha, está difícil, estou passando um momento muito difícil na minha vida, porém, eu sirvo a um Deus que vai me dar o livramento disso, que vai prover aquilo que eu estou precisando. Por que nós podemos fazer isso? Por que eu estou dizendo, tomando como base este verso de número 1, onde Davi diz que ele vai louvar ao seu Senhor e que continuamente ele tem na sua boca um cântico a este Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele tinha experimentado um livramento, um grande livramento por parte do Senhor, meus amados. Nós também já experimentamos em alguma oportunidade da nossa vida livramentos da parte de Deus. E se ainda Deus não deu o livramento que nós precisamos, no momento oportuno este livramento e esta provisão da parte do nosso Senhor vai chegar. Por isso, com fé, nós podemos dizer, está tudo bem, graças a Deus. Ou, como disse há pouco, estou passando um momento difícil para este alguém que nos perguntou, né? Mas eu sirvo a um Deus que, como me livrou em outra situação, vai me livrar nesta também. Amém, queridos? Então, independente do momento que estamos atravessando, seja ele um momento bom ou ruim, devemos sempre, como Davi faz aqui, louvar ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, ou seja, sempre eu terei na minha boca uma palavra que bendirá o nome do meu Senhor e Salvador. No verso 2, meus amados, Davi diz assim, a minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Eu vou dividir esse verso 2 em duas partes. Na parte A deste versículo, onde Davi diz, a minha alma se gloriará no Senhor. O que é se gloriar? É se orgulhar. Mas Davi deixa claro aqui, ele vai se gloriar no Senhor. Nós podemos ver esta ideia de se gloriar de forma clara ou mais clara no que está registrado aqui no profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, que diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Nisto o quê? Olha aqui. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa! É isto que Davi está fazendo aqui. Davi não vai se gloriar na boa ideia que ele teve de se fingir de louco. Não, ele vai se gloriar por conhecer ao Senhor, ele vai se gloriar no Senhor. E quando nós olhamos aqui, voltando para o verso 24, aqui do profeta Jeremias, capítulo 9, mas o que se gloriar, glorie-se nisto,
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Todo servo de Deus, meus amados, toda serva de Deus deve conhecer ao Senhor. É nisto que devemos nos orgulhar. Se há um motivo para termos orgulho de algo, este algo é de conhecer ao Senhor, de a cada dia buscarmos a Ele. Isto é tão importante para as nossas vidas. Sabemos que Davi era alguém que de fato conhecia o Senhor. Davi, desde mais jovem, meus amados, se relacionava com Deus, buscava a Deus em oração. Ele tinha uma vida na presença deste Deus Todo-Poderoso. Assim nós também devemos ter, para dizer como Davi está dizendo aqui: a minha alma se gloriará no Senhor. Alma aqui, o que é a alma? A alma é este ser imaterial, mas na verdade a ideia que está consubstanciada aqui na parte A deste versículo é de que todo o ser de Davi, ou seja, com todo o seu ser, ele vai se alegrar, com todo o seu ser, ele se gloria deste Deus. Amém, queridos? Como eu estava falando há pouco para os irmãos, a importância de nós conhecermos o Senhor. É isto que vimos lá em Jeremias capítulo 9, verso 24, meus amados. Nós devemos conhecer ao Senhor. Se há algo em que devemos nos gloriar, é disso, de buscar conhecer ao Senhor. É tão sério isso, que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 1, verso 9, ele faz um pedido a Deus. Ele vai dizer a eles que ele vai clamar a Deus em relação a eles, e vamos ver qual é o pedido de Paulo aqui para os Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 9. Está registrado assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que é que Paulo estava pedindo a Deus em relação aos Colossenses? Que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Davi era um homem que conhecia a vontade de Deus. Por isso ele pôde dizer aqui: a minha alma se gloriará no Senhor. Quantas pessoas que infelizmente gloriam-se em si mesmas, se orgulham da posição que ocupam, se orgulham porque falam muito bem, se orgulham por muitas razões, mas há uma razão só, irmãos, pela qual devemos nos orgulhar, e é esta, a de conhecer ao nosso Senhor, e podermos então dizer como Davi disse aqui: a minha alma se gloriará no Senhor. Ou seja, como eu disse aos irmãos, a ideia aqui é: todo o meu ser se gloriará neste Senhor. Amém, meus queridos? Nós temos orgulho de ser do Senhor, de servir ao Senhor e de conhecer a cada dia o nosso Senhor. Na parte B do verso, Davi, nessa tradução minha aqui, diz assim: os aflitos, a ideia aqui é os mansos, os humildes o ouvirão e se alegrarão, ou seja, aqueles que estão oprimidos e que sofrem, estes vão ouvir e vão se alegrar. Então nós devemos, meus amados, se alegrar na presença de Deus. Se estamos sofrendo, se estamos sendo oprimidos por alguma situação, ou por alguma pessoa, ou por algumas pessoas, mesmo assim devemos nos alegrar, porque servimos a um Deus, que é o Deus, como eu anotei no tema aqui desta mensagem, os cuidados de Deus para com os seus. É um Deus que cuida dos seus, que dá livramento aos seus, que provê aos seus nas circunstâncias difíceis da sua vida. Amém, meus amados? Então, que maravilhoso aqui poder observar neste verso 1 e 2, onde Davi expressa a total confiança que ele tem em Deus, adorando a este Deus, bendizendo a este Deus que cuida dele,
Por isso ele diz que sempre terá na sua boca palavras que bendirão a este Deus. Por isso ele diz que a sua alma se orgulha, a sua alma se gloria no Senhor, e que os aflitos, que os cansados, que os oprimidos devem se alegrar no Senhor, na pessoa do Senhor. Se alegre na pessoa de Deus, meus amados. Se alegre na pessoa do nosso Senhor. Eu quero te encorajar nesta noite a fazer isso, mesmo que tudo mostre ao contrário, mesmo que Satanás esteja soprando no seu ouvido, que não há razão nenhuma para você se alegrar, mas você vai dizer, porque há sempre uma palavra na sua boca, deve haver sempre uma palavra na boca do servo e da serva de Deus, que bendiga ao Senhor. Então nós vamos dizer, a situação está difícil sim, mas eu vou me alegrar na presença deste Deus que me livrou e que vai me livrar novamente, que proveu e vai prover novamente sobre a minha vida. Glórias a Deus por isso. Você pode dizer aí na sua casa agora, glórias a Deus por esta palavra. Continuando aqui, meus amados, verso de número 3, Davi vai convidar os seus ouvintes a engrandecer a este Deus. Ele diz assim, engrandecei ao Senhor comigo. Olha que maravilha. Juntos exaltemos o seu nome. Na mesma ideia aqui, meus amados, que já expliquei para vocês no início, que o servo de Deus e a serva de Deus, mesmo quando passa por dificuldades e alguém pergunta a essa pessoa, como é que você está? Devemos sempre ter uma palavra de vitória na nossa boca, porque servimos a um Deus que nos dá vitória diante das nossas dificuldades. Assim Davi continua fazendo no verso 3, ele convida agora os seus ouvintes a engrandecer ao nome do Senhor com ele, engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Como é que as pessoas vão engrandecer o nome do Senhor conosco, se da nossa boca sempre saem murmurações, sempre sai reclamação, sempre estamos desanimados, desacreditados? As pessoas também não se animarão a conhecer este Deus e, consequentemente, exaltar este Deus. Eu não vou pregar este verso hoje, mas vá comigo lá no verso 8, meus amados. O verso 8 é para domingo que vem. Olha o que Davi faz assim, ele convida as pessoas a provar deste Deus e ver que ele é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Não é? É a parte A do versículo aqui, provar e ver de que o Senhor é bom. Então nós temos que expressar isso através das nossas palavras e da nossa atitude sempre de alguém que está sempre confiante no Senhor. Não se desanime. Se você anda cabisbaixo, se você anda entristecido e desacreditado, desesperançado, eu te convido agora a levantar a sua cabeça e olhar para os mais altos céus, meus amados, com os olhos da fé, porque é de lá que vem o nosso socorro. E eu quero fazer como Davi está fazendo aqui, convidar a você a engrandecer a este Senhor, convidar a você a juntos exaltarmos o nome, o santo nome dele. Como? Ficando alegres, mesmo na dificuldade, vivendo confiantes, caminhando a cada dia confiante. Você não deve deixar de confiar em Deus, porque é dele que virá o livramento para a sua vida. E assim você vai poder convidar a todas as pessoas a, junto com você, exaltar a este Deus, a junto com você engrandecer a este Deus. Amém, meus amados? Eu fiz uma anotação aqui também e quero ler aos amados. Nós devemos exaltar e engrandecer a Deus. Por quê, meus amados? Porque Ele é digno de ser honrado e exaltado por quem Ele é. Ele é santo, meus amados. Ele é poderoso. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é um Deus amoroso. Nós sabemos disso, nós conhecemos Ele.
através da sua palavra e temos vivido experiências maravilhosas neste relacionamento que agora mantemos com Ele. E sabemos que Ele é tudo isso e muito mais do que eu acabei de falar. Só por isto já é o suficiente, meus amados, para nós exaltarmos a Ele. Por isso eu notei assim, Ele é digno de ser honrado e exaltado por quem Ele é. Também eu notei assim, Ele é digno de ser honrado e exaltado pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda irá fazer em nossas vidas. Nós iremos celebrar a ceia ao final desta ministração. Na ceia nós trazemos à nossa memória a vitória de Cristo por cada um de nós na cruz do Calvário. Ali Ele foi humilhado, Ele foi morto para dar a vitória a cada um de nós. Vitória, irmãos, sobre a morte eterna, vitória sobre o pecado que trazia condenação para as nossas vidas. Por isso, meus amados, há razões mais do que suficientes daquilo que já conhecemos de Deus, que já vivemos com Ele, para cada dia, independente do que estamos atravessando. Não somente engrandecer e exaltar ao Senhor, mas também vivermos uma vida em que possamos convidar aos outros para junto conosco engrandecer e exaltar a este Senhor. Amém, meus amados? Devemos então fazer um convite, como Davi está fazendo aqui, a que todos engrandeçam o nome do Senhor. Vamos então para o último verso desta noite. Como disse aos amados, nós iríamos caminhar do verso 1 ao verso de número 4. E no verso 4, Davi diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quero aqui também dividir esse verso em duas partes, meus amados. Olha que interessante. Aqui nós podemos ver mais uma vez que Davi não atribui o livramento que ele teve à boa ideia dele. Não, mas ele atribui a este Senhor. Por quê ele faz isso? Porque ele sabe que ele é fraco, irmãos. Como todo ser humano é extremamente fraco. Algumas pessoas ficam falando sobre a força de Davi, porque Davi venceu Golias, um gigante, e de fato ele venceu mesmo. Mas aquele texto não mostra a força de Davi, não nos ensina a força de Davi, mas a força do nosso Senhor. Davi era fraco, irmãos, Davi era pequeno. Davi naquela ocasião, ele colocou a armadura de Saul e ele quase nem conseguiu andar direito. Quanto mais guerrear com aquela armadura, quanto mais lutar contra um gigante. Ele era pequeno e fraco. O texto ali, mais uma vez eu quero afirmar, está mostrando a força de Deus, como aqui também. Não está mostrando a habilidade, as boas ideias de Davi e aprendermos com as boas ideias dele para conseguirmos livramentos. Não! Davi vai, durante todo esse salmo, nos convidar e nos encorajar a reconhecer a nossa pequenez e reconhecermos a grandeza e a bondade de Deus. É isto que ele está fazendo aqui. Eu busquei ao Senhor. E ele nos ensina algo mais aqui. Ele nos ensina que este Senhor ouve e responde. Ele não é um Senhor que ouve e não faz conta nenhuma da nossa situação, das nossas palavras. Pelo contrário, ele dá a devida atenção à voz daquele servo e serva que clamam a ele. Por isso eu quero te encorajar também a orar mais. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele está em oração buscando ao Senhor. Busquei ao Senhor. Nos seus momentos de dificuldade, de tribulação, meus amados, minhas amadas, busque ao Senhor em oração, como Davi fez aqui. Busquei ao Senhor e este Senhor vai te responder. Como respondeu a Davi, vai responder a cada um de nós. Creia, meus amados, nesta verdade aqui.
porque isto é uma verdade, devemos tomar isso como uma verdade para as nossas vidas, uma verdade espiritual para as nossas vidas, de que o Deus a quem nós servimos é um Deus que sempre espera que o seu povo o busque. Este Senhor, irmãos, quando Davi buscou, manifestou o seu poder sobre a vida dele. Estendeu sobre a vida de Davi a sua poderosa mão, e é isto que também ele vai fazer, como já tem feito sobre a vida de todos nós, meus amados. Olha o que Davi conclui no verso 4. Ele me respondeu, Vou ler novamente. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nesta vida, meus amados, nós enfrentamos muitas dificuldades. Eu até anotei aqui algumas coisas. Nós enfrentamos doenças, Ficamos doentes. Nós nos deparamos constantemente com o aumento da violência. Isto nos traz insegurança. Nós estamos enfrentando, neste momento, como já disse no início, uma crise sanitária e uma crise econômica. O nosso país enfrenta uma crise sanitária e uma crise econômica. E tudo isto, irmãos, traz a nós insegurança. Tudo isso traz a nós, muitas vezes, se nós ficarmos olhando demais para as situações, só pensamentos negativos. Mas são realidades, não podemos negar isto. Não podemos fingir que doenças não existem, que violência não existe, que situações difíceis não existem. Não podemos negar o fato de que somos perseguidos por crer em Jesus Cristo. Somos perseguidos muitas vezes no trabalho, no meio da própria família, muitas vezes alguns sofrem terríveis perseguições. Tudo isso nos aflige, tudo isso nos traz temores. Mas, meus amados, quando olhamos para uma verdade espiritual como esta, devemos ser encorajados a buscar a este Senhor que nos ouve e que nos livra de todos os nossos temores. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida neste momento. Eu não sei qual situação tem te atemorizado. No caso de Davi, esta perseguição, não bastasse a perseguição de Saul, agora ele está diante de um rei que certamente iria mandar executar a Davi, tirar a sua vida. Mas Davi clama a este Senhor, e este Senhor o ouve e livra ele dos seus temores. Não foi só esta ocasião que Davi teve livramento de Deus. Claro que quando ele diz aqui, ele livrou-me de todos os meus temores, ele tem em mente muitas outras situações difíceis que causavam temor na vida dele e que Deus tinha provido aquilo que ele precisava e que Deus tinha dado a ele o livramento. Meu amado e minha amada, ore mais, busque mais a Deus. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem confiado demais em si mesma, que tem confiado nas suas próprias habilidades e às vezes até mesmo tem se orgulhado disso. Fuja deste caminho, fuja destas situações, seja humilde diante de Deus, reconheça a sua fraqueza, louve a este Deus e como Davi fez, busque ao Senhor e você vai experimentar grandes livramentos do Senhor na sua vida. Eu creio nisso, meus amados. E quero orar juntamente com você neste momento. Antes de celebrarmos aqui a ceia do Senhor, eu quero orar com vocês no encerramento desta ministração. Quero convidá-la a inclinar a sua cabeça mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai poderoso, Deus que ouviu a Davi quando clamou ao Senhor, sendo este, ó meu Senhor, um homem que te servia com toda a fidelidade, sendo este um homem que depositava toda a confiança na sua pessoa e não em si mesmo. Nos ajuda a ser assim, Senhor, a sermos então homens e mulheres que sempre têm
uma palavra na sua boca que bendiga o seu nome. Que sempre esteja animado para não somente exaltar o seu santo nome, para engrandecer o seu santo nome, mas para também convidar a outros a fazerem isso. E assim também, ó Senhor, que sejamos nós aqueles que com fé, com toda a confiança, possamos nos prostrar diante do Senhor e buscar a Tua presença, porque em Tua presença encontramos o socorro. Tu és, Senhor, o socorro bem presente no momento da angústia. Por isso eu clamo agora ao Senhor pela minha vida, clamo pela vida da minha família, Senhor, e clamo também por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que me assiste neste momento. Clamo pelo Teu livramento, porque eu já experimentei, não em poucas ocasiões, livramentos do Senhor. E sei que experimentarei, e assim quero mesmo, Senhor, desejo isso, experimentar livramentos do Senhor. Como boas são essas experiências, Senhor. Como são maravilhosas essas experiências em nossa vida, meu Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor que anime esta que me ouve agora, que talvez está com seu semblante caído, não tem tido forças nem mesmo para orar. Anime, meu Senhor, que o Teu Espírito possa levantar esta pessoa, que o Teu Espírito possa encorajar esta pessoa a orar com fé e assim confiantemente continuar buscando ao Senhor e experimentar os grandes livramentos do Senhor e experimentar a provisão que vem do alto, dos mais altos céus, das boas mãos deste Deus que cuida dos seus. Glórias a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero convidar os amados agora a abrir a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Amém? O capítulo é o de número 11, a partir do verso 23. Os amados já estão acostumados a leitura desse texto na celebração da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. O apóstolo Paulo está aqui instruindo a igreja de Corinto a maneira correta de se celebrar a ceia do Senhor. Então ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Muito bem, meus amados. Eu quero neste momento, então, convidar a você que está aí na sua casa, que ainda não pode participar dos cultos presenciais. Você vai neste momento, juntamente comigo, celebrar a ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia? Todo aquela que um dia se arrependeu dos seus pecados, creu pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
entregou a sua vida a Ele, confiou sua vida a Ele, desceu as águas do batismo e agora tem andado nos caminhos do Senhor. A ceia é para estas pessoas, meus amados. A ceia não é para qualquer pessoa que queira participar, não basta querer. A pessoa precisa, como acabei de falar, ter crido em Cristo, ter descido as águas do batismo. Isto agora faz desta pessoa alguém que pertence a este Senhor, que faz parte, então, naturalmente, de uma comunidade cristã, tem servido a este Senhor nesta comunidade, ou aonde quer que ele esteja, ele tem ou ela servido a este Senhor. A ceia é para estes, para todos aqueles que um dia entregaram sua vida a Jesus e desceram as águas do batismo. Então, se você é esta pessoa, eu te convido agora, primeiramente, a pegar o pão. Foi isto que Jesus fez. Primeiramente, ele pegou o pão, como lemos já, ele deu graças, né? Ele deu graças, ele partiu e ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. E aqui Paulo instrui a igreja de Corinto a fazer isso. E enquanto faziam isso, eles deveriam estar trazendo à sua memória aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. A ideia do texto grego ali, meus amados, é como se nós fôssemos transportados para diante daquela cruz naquele momento em que Cristo estava ali agonizando, em que Cristo estava ali morrendo para resgate das nossas almas. Amém, meus amados? A morte de Cristo trouxe vida e vida eterna a todos nós. Podemos dizer que Cristo morreu a nossa morte. E esta morte, então, agora de Cristo na cruz, traz a todos aqueles que creem nele, que depositam fé na pessoa dele, no seu sacrifício vicário, traz vida e vida eterna. Então nós trazemos todas estas coisas à nossa memória neste momento. Por isso dizemos que a ceia é um memorial. Amém, meus amados? Então, se você tem consciência de tudo isso, eu quero lhe convidar agora a pegar deste pedaço de pão e juntos nós vamos orar e vamos comer deste pão que simboliza o corpo de Jesus, nosso Senhor. Pai querido, Pai amado, eu seguro em minha mão agora, como cada um destes irmãos e irmãos também seguram em sua mão este pão, que simboliza o corpo de Cristo, Senhor, que foi entregue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele fez isto, Senhor, porque amou a cada um de nós. Ele fez isso como expressão de amor, de fidelidade ao Pai, de honra e glória ao nome do Pai. Louvado seja o Senhor por isso. É com muita alegria, meu Senhor, que nós agora vamos comer este pedaço de pão, em memória do que o nosso Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Ele. Pode então agora comer deste pão. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus amados. De forma semelhante, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice e ele diz que aquele cálice era a nova aliança no seu sangue e que eles deviam fazer da mesma forma em memória dele. Amém? Então, desta mesma forma, nós vamos beber deste cálice agora em memória do Senhor. Mas antes vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por ter vertido o seu sangue naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Eu louvo o teu nome. Eu sei, como esses irmãos também sabem, o quanto o Senhor sofreu naquela cruz. Não só naquela cruz, mas durante toda a sua vida. E nunca desistiu. Fez isto para honrar e glorificar o nome do Pai. Fez isto por amor a cada um de nós. E pelo amor maior
e tinha pela pessoa do Pai. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós bebemos deste cálice agora, em memória do que o Senhor fez por nós. Eu convido todos vocês agora a beberem deste cálice. Glórias a Deus. Vamos orar para encerrar então, meus amados. Nesta oração, eu sugiro e convido a vocês que apenas agradeçam a Deus. Agradeçam a esse Senhor por tão grande salvação. Amém, meus queridos? Se alguém de fato sofreu na face desta terra, este alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum tipo de sofrimento pelo qual possamos passar que Ele não experimentou. Por isso Ele pode se compadecer de cada um de nós. Vamos orar e clamar a Ele. Amém? E agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por ter dado a sua vida em favor, em troca da nossa, naquela cruz. Nós merecíamos aquele castigo, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Por isso o seu sacrifício é um sacrifício substitutivo. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nos alegramos em Ti e em tudo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem todos na paz de Cristo.